Não, né? Hoje é o domingo para as nossas vidas, amém? Graças a Deus. Então deixa eu falar com você hoje sobre esse assunto que está fervilhando, né? Porque, incrível que pareça, depois de 2000 anos da existência da igreja, das fundamentações da fé bíblica tão claras e dos ensinamentos apostólicos, não é? E de tudo aquilo que Jesus, ele revelou, ele ensinou, tanto falando como vivendo a sua própria vida, graça e legalismo ainda é algo confuso na mente de muitos crentes em Jesus, de muitos cristãos que já professaram a sua fé no Senhor, em parte, infelizmente, por conta de ensinamentos um tanto quanto distorcidos sobre a realidade de graça e legalismo. Alguns confundem graça com legalismo e outros confundem legalismo com graça. Então, esse assunto ele precisa ser muito bem esclarecido, e eu creio que nessa manhã o Espírito de Deus vai nos ajudar. E como a própria tela está nos mostrando ali, essa imagem, né? Ela nos mostra que graça é algo muito simples, algo contínuo, eterno, e que não confunde, mas esclarece, que traz salvação, que nos purifica, né? É o que, na verdade, aquela imagem da parte de cima quer nos mostrar. E o que é legalismo? É um emaranhado de tentativas, de esforços ou méritos pessoais para alcançar aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. E esse tipo de atitude, ele realmente nos leva a uma nebulosidade, a uma escuridão. A gente fica sem entender de fato quem é Deus e a graça dele em Cristo Jesus. Mas o Senhor é bom, ele está conosco aqui para nos esclarecer. Em nome de Jesus, nós vamos ter nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação. Os olhos do nosso coração vão ser iluminados para que a gente entenda fundamentalmente, e é a partir desse texto que a gente vai desenvolver tudo aquilo que vamos mostrar, que a gente vai conversar junto aqui. Romanos 11, versículo 6, nos fala claramente essa verdade. Ele caracteriza o que é graça e o que é legalismo. Ele divide, ele mostra que graça é uma coisa, legalismo é outra, não se pode confundir. Então Paulo vem e fala, e se é pela graça, já não é pelas obras, ou seja, pelo legalismo, uma tentativa humana para alcançar algo que é gratuito. Graça fala de um presente gratuito da parte de Deus para as nossas vidas. E aí ele mostra que quem vive nesse legalismo, ele mostra, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, se a pessoa tentar viver a fé bíblica em seus próprios méritos, com base na dependência dos seus próprios méritos, a sua dignidade, no seu esforço pessoal para alcançar o que Deus já nos deu, essa pessoa ela não vai viver a graça do Senhor. Pelo contrário, essa pessoa ela vai viver no legalismo, e isso vai trazer confusão, vai trazer escuridão, e ela não vai entender de fato o plano do Senhor. Então Paulo estabelece claramente esse divisor aí, entre graça e legalismo. Ou alguém vive na graça, ou alguém vive no legalismo. A graça é algo que Deus já nos concedeu em Cristo. O legalismo é uma tentativa nossa de receber aquilo que o Senhor já nos deu. Então, perceba, Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz assim, olha, graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ou seja, o teu Deus é imutável. Ele te amava ontem, continua te amando hoje e continuará te amando amanhã, não menos e nem mais, porque o amor de Deus é imutável, não tem variação de mudanças, porque o amor provém dele mesmo e Deus é amor. E a Bíblia fala que Deus é amor, mas também a Bíblia fala que ele não muda. Ora, se ele não muda, o amor dele para com você não vai mudar. Ou você fazendo mais, ou você fazendo menos. Ou você acertando, ou você errando. Deus vai continuar te amando. E eu quero te dizer que isso é graça. E ele complementa mostrando. Filipe, ele diz, significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Em outras palavras, o amor de Deus é do tamanho dele. Se Deus é ilimitado,
Se Deus é infinito, eu quero declarar sobre a sua vida que o amor dele é exatamente como ele é. Deus, ele tem um amor para com você infinito, e nada pode mudar isso. Isso é o que? É quando você entende que toda a graça de Deus é proveniente de quem Deus é, do seu próprio amor. Agora, legalismo é alguém que se utiliza da lei, é alguém que tenta realizar aquilo que a própria lei de Deus diz, através dos seus mandamentos e regras, para merecer a salvação e todas as promessas e bênçãos que a acompanham. Porque o fato é o seguinte: as bênçãos e todas elas, como também todas as promessas do Senhor, estão incluídas na salvação. Se você tem a salvação, você tem todas as bênçãos da parte do Senhor. Se você está salvo, você já tem todas as promessas de Deus sobre a sua vida, e você simplesmente tem que se apropriar daquilo que é seu. Afinal, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você já tem tudo que a Bíblia diz que você tem. Mas quando eu tento fazer coisas para merecer o que a palavra do Senhor já diz que é nosso em Cristo Jesus, porque a gente colocou a fé nele, eu entro no chamado, no dito legalismo. E nós não estamos aqui para vivermos debaixo de legalismos, para merecer algo da parte do Senhor, porque tudo que Deus faz, como a gente vai mostrar, é através de Jesus Cristo, pela dignidade dele, pelos méritos dele e pela perfeição dele. Tudo que você não merecia, tudo que você e eu não conseguíamos fazer, Jesus conseguiu para nós. Isso é o que? Graça. Quando você sai desse caminho da graça, você entra justamente no caminho de tentar merecer aquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus. Então, vamos para o primeiro ponto. Olha só, gente, o que essa frase está mostrando para nós aí. Tudo que alcançamos, tudo, eu disse tudo, e pelo que me consta, mais uma vez falando, a filosofia das mais profundas diz que tudo é tudo. A inteligência humana percebe que tudo é tudo. E nós só temos gente inteligente aqui nessa manhã. Então perceba, tudo que alcançamos da parte de Deus é por causa da sua graça e ponto final. Nada que você tenta por merecer vai fazer com que Deus se mova a seu favor. Deus só se move a seu favor porque Ele te amou primeiro. Porque Ele resolveu, determinou te amar com as suas imperfeições, com as suas falhas. Graças a Deus, que Deus continua me amando mesmo apesar de mim. E você também. Simplesmente porque tudo que Deus faz é por causa da graça dele. Tudo que você alcança não é porque você se comportou melhor hoje, ou porque você se comportará melhor amanhã, ou menos, mas porque simplesmente Deus resolveu liberar para a sua vida todas as bênçãos e promessas através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então tudo que você alcança da parte de Deus é por causa da graça dele e não por causa de você. E nem por causa de homem algum, e nem através de outro mediador, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então o Salmo 62 estabelece claramente isso para nós, no versículo 12, porque diz: a ti, Senhor, pertence a graça. Em outras palavras, o que o salmista está mostrando aqui para nós é o seguinte: a graça é algo inerente à natureza e o caráter de Deus. A graça é algo que vem do próprio Deus. Olha só, gente, Deus é amor. E se a graça vem da fonte que é o próprio amor de Deus, então graça é Ele mesmo. É Deus se revelando e se manifestando a você. Por isso que graça é a manifestação de quem Deus é. Eu vou repetir isso para você ficar um pouquinho mais animado hoje nessa manhã. Graça é a manifestação de quem Deus é, relacionada ao seu caráter e à sua essência e à sua natureza. Simplesmente porque a palavra do Senhor diz que Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. E em todo tempo, Deus é bom. Então Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Deus simplesmente te ama.
E a graça emana desse amor de quem Ele é. Graça é a manifestação de quem Ele é. Por isso que a causa, a origem, a fonte de toda a ação graciosa do Senhor sobre a sua vida está em quem Deus é. Ele é bom e Ele é misericordioso. E aí a gente parte para o outro extremo, aonde claramente legalismo, segundo os conceitos da própria palavra de Deus, é tentar acrescentar, gente. Agora, eu estou falando de pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que professaram a sua fé em Cristo, mas tentam acrescentar, além dessa fé nele, a realização de obras para obter o agir favorável de Deus. Você não obtém o agir favorável de Deus além da fé da pessoa ou na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Não tem como. A gente está nesse propósito maravilhoso de 40 dias, orando, jejuando a favor da cidade, do estado do Rio de Janeiro também, e a favor da nossa nação. E eu sei que Deus está ouvindo os nossos clamores, e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Mas perceba, eu quero só deixar claro para você, não é o teu jejum que move o coração de Deus. Não é a tua oração em si que move o coração de Deus. Porque não se trata do poder da sua oração, se trata do poder de quem você está buscando para agir. E você entende isso? O jejum, quando a pessoa acha que Deus vai se mover a favor dela, porque ela está se sacrificando fazendo um jejum, ela está entrando no legalismo. Gente, jejum na Bíblia nunca foi para tocar o coração de Deus no sentido da obra propriamente dito do jejum. O jejum sempre foi uma via para você se separar mais para Deus, para você intensificar mais a sua busca por Ele, debaixo da graça do Senhor. Então eu jejuo para mortificar inclusive os desejos da minha carne, não por causa do jejum em si, mas porque eu estou buscando Deus que mortifica os desejos pecaminosos da minha carne pelo Espírito Santo de Deus. Então não é o jejum propriamente dito que vai fazer com que Deus ele venha ouvir os nossos clamores, mas é o propósito do jejum baseado na graça do Senhor. Eu me separo mais, eu intensifico mais, eu tenho mais tempo com Deus, porque o jejum, gente, também é uma demonstração, é uma expressão de fé que nós queremos que Deus age em nossas vidas, através de nossas vidas, e inclusive nos fazendo pessoas que fluam mais na oração pelo Espírito Santo, para que Deus então haja, não por causa do jejum, mas por causa da graça dele em Cristo Jesus nosso Senhor. Você lembra daquela passagem que os discípulos eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E a palavra do Senhor fala que eles não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da pouca fé. E a pouca fé era oriunda disso, deles não estarem entendendo que há determinadas castas demoníacas, há determinadas pressões malignas que só são expulsas, que só são desfeitas quando você jejua e ora. Mas aí as pessoas levam isso para o legalismo, achando que se elas jejuarem, simplesmente ficarem sem comer, e é bom eu abrir um parênteses aqui, jejuar não é só ficar sem comer. Jejuar é um tempo em excelência que você dá para Deus no momento que você iria, por exemplo, comer alguma coisa. Você está se separando, você está buscando a Deus. Então quando o Senhor Jesus falou que aquela casta demoníaca só sairia com jejum e oração, Ele está mostrando exatamente isso. Quanto mais você intensifica a busca por Deus, mais a ação de Deus, ela vai fluir através da sua vida. Porque há situações que você não vai poder vencer com a consagração de ontem, com a sua fé de ontem, com a sua separação de ontem, porque todo dia é dia de nós nos separarmos para Deus, e termos um momento especial para intensificarmos ainda mais essa separação. E o que vai acontecer? Deus, Ele vai manifestar o poder dEle, vai te encher do Espírito Santo, você vai começar a andar de acordo com a palavra dele, capacitado por ele. E aí então, quando surgir alguma situação, alguma circunstância natural, ou alguma opressão das trevas, você vai estar preparado, habilitado para vencer, porque Deus não te chamou para ser derrotado, Deus te chamou para vencer sempre.
E o jejum e a oração está dentro desse contexto. Quando eu começo a achar que Deus vai me abençoar porque eu fiquei sem comer, você está andando no caminho do legalismo. Porque não é o que você faz que move o coração de Deus. No sentido, não se esqueça, porque a gente vai mostrar isso de forma mais equilibrada posteriormente, mas perceba, o que faz Deus se mover, a base, o fundamento do mover de Deus a seu favor não é o que você faz, é o que Jesus Cristo já fez e conquistou para você na cruz do Calvário. Você só responde a essa graça através de atitudes como essa, de se separar mais, de se consagrar mais, de buscar mais a Deus. Portanto, legalismo é isso aí, olha, é tentar acrescentar através de atos, comportamentos, regras, a sua fé em Jesus Cristo, para então você, através das realizações dessas obras, obter o agir favorável do Senhor. Não tente obter aquilo que você já tem em Cristo Jesus, porque tudo que o Pai faz é por causa dele e através dele. Nós vamos quebrar conceitos errados aqui em nome de Jesus nessa manhã, para nós fluirmos mais no poder de Deus. Olha só o que Gálatas fala, capítulo 5, versículo 4. É importante que todo o conceito da mensagem central de Gálatas era justamente essa. Judaizantes entraram na igreja dos Gálatas para envenenar aquelas pessoas com uma doutrina distorcida do evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam tentando mostrar para aqueles crentes em Jesus que não bastava somente eles crerem em Jesus. Eles falavam, não, é isso mesmo, creiam em Jesus, creiam na obra redentora dele. Nós também cremos que ele é o Messias, mas olha só, não basta. Não basta vocês só crerem em Jesus, vocês também têm que realizar obras da lei para alcançar o favor de Deus através de Cristo. Cristo não é suficiente para vocês. A obra de Jesus não é suficiente para vocês. Eram que os judaizantes, judeus que haviam crido em Cristo, queriam na verdade implantar como ensino para os gentios que eles tinham que crer em Jesus sim, mas também tinham que viver as regras e os mandamentos da lei para serem favorecidos e abençoados. Aí sabe o que Paulo fala? Quando vocês tentam fazer isso, Paulo consertando esse erro doutrinário naquela igreja, vocês estão se desligando de Cristo Jesus. Perceberam isso? Quando você começa a andar na vereda do legalismo, você está se desligando de Cristo, porque Cristo é a expressão, é a manifestação da graça de Deus para a sua vida. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos aonde, gente? Na lei, no cumprimento de mandamentos. Da graça decaístes. Quando você começa a confundir graça com legalismo, achando que também você tem que fazer algo para alcançar o favor de Deus, você está se desligando de Cristo e pode inclusive decair da graça do Senhor. Deus só age na sua vida por meio e por causa e através unicamente da pessoa de Jesus Cristo e Safnir. E ponto final. E tenho dito. Ainda, segundo ponto, importantíssimo também. A graça de Deus é um presente e não um pagamento da parte de Deus para a sua vida. Deus não tem que te pagar nada. Através dos seus esforços humanos, através das suas atitudes. Graça de Deus não é pagamento, gente. Deus não tem dívida com ninguém. Graça é um presente, é um dom. Tudo que Deus tinha que dar para você, através de Jesus, para que você recebesse o agir favorável e gracioso dele, já aconteceu. O pagamento não foi para você, entenda isso, nem muito menos para Satanás. Na verdade, Cristo pagou o nosso preço. Cristo pagou o nosso preço diante do Pai. Porque todos nós que antes não criamos em Cristo, estávamos totalmente em dívida com o Pai. Qual foi a solução de Deus? Derramar sobre o seu próprio Filho a ira, o juízo que deveria vir sobre nós.
Mas no momento que você creu em Cristo Jesus, você não está mais devedor. Você agora tem o crédito de Deus sobre a sua vida, através dos méritos e da obra de Jesus Cristo. A graça de Deus não é um pagamento de Deus por aquilo que você faz. Você tomou uma atitude certa, você atravessou a velhinha no sinal. Hoje eu tenho crédito. Tem gente até hoje que diz isso: se eu morrer agora eu vou para o céu, porque eu atravessei a velhinha no trânsito. Eu já ouvi isso, incrível que pareça. Não é através de boas obras que você é salvo. Você é salvo unicamente pela graça de Deus, porque graça, não se esqueçam, é um presente, é um dom gratuito de Deus para a sua vida, e não um pagamento pelo seu esforço humano. Romanos 3, 24, revela isso para nós: sendo justificados através dos seus esforços. Não! Sendo justificados como, gente? Gratuitamente. Por meio de quê? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que a definição mais comum para a graça é essa: é o favor imerecido de Deus a pessoas que antes eram pecadoras, culpadas diante dele, mas que agora foram favorecidas, porque essas pessoas colocaram toda a sua fé na redenção, na libertação pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós fomos declarados justos. Nós não temos sobre as nossas vidas mais nenhuma condenação. Nós temos sobre nós a graça, o favor, a bênção e a promessa infinita, ilimitada e eterna. Por causa de quê? De nós? Não. Por causa dele, de Cristo Jesus. Não temos que acrescentar nada. Cristo já fez tudo. Para alcançar o favor de Deus. Vocês vão perceber depois que as nossas atitudes, as nossas boas obras, os nossos comportamentos não é a base e o fundamento para recebermos o agir de Deus, porque tudo foi feito por Cristo e através dele. Mas é uma resposta àquilo que Jesus já fez para nós. Quando você não tem esse pensamento, você faz algo para que você se torne digno diante do Senhor e venha receber uma bênção, você está no legalismo. E a gente não está aqui para ser legalista. Nós estamos aqui para vivermos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o Evangelho do Senhor. Philip Yancey, mais uma vez, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz: a graça é um presente que custa tudo. Eu disse o que, gente? Não eu, mas ele. Para o doador e nada para o que recebeu. Graça é a ação de Deus a seu favor que lhe custou não o melhor, mas tudo. Jesus não era o melhor simplesmente de Deus para a sua vida. Jesus era o tudo de Deus para você. Deus deu tudo. E você não precisa dar nada para ser salvo, para ser abençoado. Nada, eu disse nada. Eu não sei se você se alegra com isso, mas é para a gente dar glória a Deus. É para a gente dizer graças a Deus. Já imaginou se você dependesse de você para agradar o coração de Deus? Já imaginou se você dependesse das suas boas obras? Por conta das suas imperfeições e falhas, como eu também, nós estávamos perdidos. Mas graça é um presente que custou tudo para Deus, que é o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu e você, que deu, que ofereceu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, pronto. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só fica seguro em Cristo se você colocar a sua fé suficientemente nele, sem querer praticar boas obras para alcançar aquilo que Deus já te deu gratuitamente. Eu fiquei rico, gente. Eu recebi uma herança extraordinária. Colocaram 10 milhões de dólares na minha conta, não aqui, mas lá na Suíça. De forma legal. E eu senti no meu coração de compartilhar, de alguma maneira, abençoando alguém com parte desses 10 milhões de dólares. Você, eu resolvi te dar o carro dos seus sonhos. Você já tem uma boa casa, que não adianta ter um bom carro e tá sem teto.
Você já tem uma boa casa, mas eu resolvi te abençoar. Pronto, eu olhei para você e você achou graça em mim, eu achei graça em você, e eu vou te abençoar. Eu vou dar um BMW para você de última geração. Tem gente que vai começar a orar para que eu tenha 10 milhões de dólares na Suíça. Eu resolvi, simplesmente eu resolvi. E eu então vou na concessionária da BMW, pago em cash, aleluia, esse BMW de última geração, saio com ele da concessionária já no seu nome, já está no seu nome. Eu então simplesmente vou na sua casa, no dia 7 de setembro, feriado, e eu buzino lá, a buzina do BMW de última geração. E você sai correndo e eu simplesmente entrego o documento do carro para você, o documento de propriedade, lá em seu nome. Dou para você e digo, esse carro é seu. Você quase que morre, quase que desmaia. Você se alegra, me agradece e eu vou embora. Aí o que você faz? Você vai, você pergunta para mim qual foi a concessionária que você comprou o carro. Ou que eu comprei o carro. Aí você vai lá nessa mesma concessionária e pergunta, quanto que é o valor desse carro? Eu quero pagá-lo aqui também. Alguém me deu de presente, está totalmente pago, mas eu quero, simplesmente eu resolvi pagar por esse carro. Mas, peraí, o carro já está no seu nome, diz lá o gerente da BMW. Está no seu nome. Para que você quer pagar? Não, me deu vontade, eu quero pagar. Até para eu me sentir merecedor de andar nesse BMW. Eu quero pagar por ele. Legalismo é isso. É a tola tentativa de pagar, através de esforços humanos, o que já nos foi dado gratuitamente em Cristo. Em outras palavras, quando a gente tenta agradar a Deus com as nossas obras, como base de redenção, como base de receber a cura, como base de receber a bênção, como base de receber as bênçãos e as promessas, nós estamos no caminho da tolice. Legalismo é isso, gente. É nós tentarmos merecer aquilo que nós nunca iríamos merecer pelas nossas obras, porque tudo que Deus te dá, toda a herança que Ele te dá, não é por aquilo que você faz, não é pelo seu comportamento bom, ou melhor, ou pior. Tudo que Deus faz na sua vida é por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo, e ponto final. E mais uma vez, tenho dito, não tem jeito. A gente tem que se enveredar pelo caminho da graça sempre, porque senão a gente fica perdido em confusões, em emaranhados como aquele, a palavra, o termo foi desenhado, emaranhados de, linhas tentando agradar a Deus com os nossos próprios esforços. Se você não tem que simplesmente fazer algo para receber a graça, porque a graça é um presente gratuito da parte de Deus para a sua vida. Gente, eu recebi já isso. Eu já recebi isso, gente. Eu já me apropriei. E todas as pessoas que entendem que quando elas se apropriam em fé aquilo que Deus já deu em Cristo, elas vão viver o sobrenatural de Deus. Elas vão ver a graça de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus casamentos. Demônio nenhum vai interferir nos nossos lares, em nossos filhos. O Senhor vai prover cada uma de nossas necessidades. Ele vai nos conceder vida eterna. Ele vai nos transformar a cada dia. Ele vai nos capacitar a cada dia. Ele vai nos fazer pessoas compassivas com aqueles que sofrem. Nós vamos abençoar. Nós vamos ter sabedoria para criar os nossos filhos. Os nossos filhos vão ser mais bem-aventurados do que nós. Eles terão casamentos melhores do que os nossos. Eles vão olhar para nós e vão nos ver como espelhos, e eles vão melhorar ainda o padrão, e os meus netos vão ser melhores do que os meus filhos. Por quê? Porque graça é receber o que eu já tenho. O que eu já tenho é o favor e a bênção de Deus para a minha vida e para a minha posteridade, em o nome do Senhor Jesus. E se você tem isso, diga amém aí, meu irmão. Você também, diga amém aí na sua casa, hein? Não tente receber aquilo que já é seu em Cristo. Olha só como Paulo expressa isso. Romanos 4, versículos 4 e 5 é categórico, gente. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se alguém trabalha para você, você tem uma dívida, pagar o período que essa pessoa trabalhou para você. Se você não o fizer, o que vai acontecer? Vai levar um processo. Porque você é obrigado a pagar pelos serviços dessa pessoa. É que Paulo está falando, isso é o quê? Legalismo.
Paulo está determinando o que é legalismo e o que é graça. Legalismo é quando eu tento pagar, ou melhor, quando eu tento trabalhar para Deus me pagar aquilo que na verdade Ele já me concedeu em Cristo. Por isso que Deus nunca vai pagar o seu legalismo. Tudo que Deus, Ele te dá não é por pagamento, é por presente. É por presente. Eu vou repetir, é por presente, é dom. Tudo que Deus faz na sua vida é por dom. É por dom. Não tente trabalhar para receber um pagamento da parte do Senhor. Gente, tem pessoas que ainda entram, infelizmente, encorajadas por pessoas que pregam outro evangelho, que não é esse evangelho. E as pessoas começam a pregar para elas: olha só, se você trouxer o seu dízimo, se você fizer o carnezinho disso, daquilo outro, se você entregar o seu dinheiro, o Senhor vai salvar a sua família, o Senhor vai curar as suas enfermidades, o Senhor vai restaurar a sua vida. Meu irmão, tudo que o Senhor já fez, já foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu não tenho que comprar a minha salvação, porque minha salvação já foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu não tenho que comprar a minha cura pelos meus dízimos, ou ofertas, ou contribuições, ou carnê disso, ou carnê daquilo. Eu já fui comprado pelo sangue de Jesus e todas as promessas que me pertencem nele. Eu respondo a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, se for o caso, com uma campanha específica para cobrir um propósito, um projeto da igreja onde eu fui plantado para abençoar. Você foi plantado aqui para ser bênção, para frutificar, inclusive, além dos seus talentos, além do seu ministério, através dos seus recursos financeiros, cada um de nós. Mas os meus recursos financeiros não compram nada, porque graça não é pagamento, graça é presente de Deus. Eu só semeio, e quando eu vivo a palavra, eu sou abençoado. Mas perceba, eu não sou abençoado pelo fato de simplesmente ter dado o dinheiro. Eu sou abençoado porque eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já fui abençoado. Eu sou o abençoadão, não o safadão. Porque eu criei nele. Eu criei nele. Graça não é pagamento por algo que você faz. Deus não paga salário a ninguém. Deus dá, porque Deus é assim, Ele é doador. Sabe por quê? Porque você e eu não teríamos condições de pagar por aquilo que Deus faz na minha vida. A única pessoa que pôde pagar o que você precisaria ter foi a pessoa de Jesus através do seu sangue remidor. Por isso que Paulo então complementa nesse texto, que é um divisor de águas também em relação à graça e legalismo. Mas ao que não trabalha, gente, eu estou no descanso. Eu estou naquela praia do Caribe, aquele verde turquesa, entre dois coqueirinhos ou palmeiras, como vocês queiram, naquela rede maravilhosa, larga, e simplesmente com os meus canudinhos, agora não é bem politicamente correto falar de canudinho, não. Pronto, de quê? De vidro? Mas vai, de caco de vidro? Assim, vai ser ajustado, né? Porque senão vai... De papel pode, Então, já vão trazer o garçom do melhor restaurante da praia onde eu estou hospedado com a minha digníssima esposa. Amanhã faremos 24 anos de casado, aleluia. Vai ter festa na tenda do profeta, glória a Deus. E eu estou lá naquela praia do Caribe. Eu estou lá. E simplesmente, eu estou com aqueles meus canudinhos já. E eu estou ali, meu irmão, balançando e tomando aquela aguinha de coco geladinha, me descansando, porque eu não tenho que trabalhar para receber o que Deus já me deu em Cristo Jesus. E Paulo fala: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, lhe é acreditada como justiça. Tudo que eu recebo da parte do Senhor é crédito, porque eu confiei nele, em Jesus Cristo. Por isso, não se esqueça, ali a graça de Deus é um presente, não um pagamento. A graça nos faz depender totalmente do esforço sacrificial de Cristo. Amém, gente? Não é no meu sacrifício, não é no meu esforço, mas é no sacrifício e no esforço remidor de Jesus Cristo.
ao invés de depender dos nossos próprios esforços para sermos favorecidos por Deus. Você só é favorecido por Deus por causa do esforço e sacrifício de Cristo, e não saia desse caminho da graça, porque senão você vai para o legalismo. Veja que eu enfatizei depender. Eu não posso depender dos meus esforços para receber algo da parte de Deus. Eu falei depender. Eu tenho que depender daquilo que Jesus já fez por mim. Estamos juntos ainda, gente? 3. A graça de Deus é unicamente através de Jesus Cristo. Unicamente. Não tente atalho. Não tente outro caminho. Não tente alcançar algo além de Jesus. Porque tudo que o Pai faz é unicamente, eu falei unicamente através de Jesus Cristo. Eu quero declarar para vocês, o pessoal que está nos vendo pela internet, que Jesus Cristo é suficiente. Jesus é totalmente suficiente. Você não precisa de mais nada além dele para receber o favor e a graça do Senhor. Gálatas 2,16 estabelece isso. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, por legalismo, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E Efésios 4,7 vem nos fala: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom. Dom ali é presente gratuito de Cristo. Cristo é o nosso próprio presente gratuito da parte do Senhor para as nossas vidas. Perceba que a palavra do Senhor fala que a graça é proporcional ao dom de Cristo. E eu te pergunto, qual é a proporção de Jesus Cristo? Jesus é Deus. Ele é tão infinito como o Pai e ilimitado como o Espírito Santo de Deus. Então a proporção do presente que Deus tem em Cristo, ele é infinito e ilimitado. Você só basta confiar nele. Pronto. Aí a gente entende que graça é Deus agindo a favor dos homens, unicamente através de Jesus Cristo, e totalmente à parte de qualquer mérito humano. Não tente merecer o que você não merece por si mesmo, porque senão você vai entrar no caminho do legalismo. Simplesmente firme-se no favor de Deus, unicamente através de Jesus Cristo. Legalismo é o inverso. É a tentativa frustrada, porque sempre é frustração. Se você se enveredar pelo caminho do legalismo, pelo esforço próprio, uma tentativa própria para receber algo, para merecer, para ser digno para receber, você vai ficar sempre na frustração. É sempre uma tentativa frustrada para merecer o favor de Deus. Isso é legalismo, porque a graça de Deus simplesmente concede aquilo que ninguém merece, porque graça é o favor imerecido de Deus para cada um de nós. Tudo que recebemos da parte do Pai é através do dom, presente gratuito. Que dom é esse? Ele. Eu quero ser João Batista nessa manhã. Eu quero falar: eis o Cordeiro de Deus. Só Ele tira o pecado do mundo. Só Ele e mais ninguém revoluciona a sua vida. Se você quer uma revolução para mudar tudo na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua família, no seu presente, na sua eternidade, eu quero te dizer: se renda a Ele, ao evangelho dele, à glória dele, ao poder dele, ao sacrifício dele. E Ele é Jesus Cristo, o Senhor da glória, aleluia. E eu estou animadíssimo por isso. Quarto e último lugar é o equilíbrio da balança. Agora, aguenta. Porque a graça de Deus, ela é salvadora. Foi só o que a gente estabeleceu nesses 3 pontos iniciais. E eu vou concluir com isso. Mas a graça de Deus também te capacita a obedecer. Ao equilíbrio. Perceberam? O equilíbrio. A graça de Deus nunca te levará à libertinagem. A verdadeira graça de Deus crida nunca te levará à libertinagem. Pecado continua pecado para você. Você não quer mais se enlamear
com aquilo que você vivia antes. Paulo fala sobre isso. Vocês se envergonhariam de fazer as mesmas coisas que vocês faziam antes, porque agora vocês foram lavados pelo sangue remidor de Jesus. O prazer de vocês não estão mais em transgredir a lei e a vontade do Senhor. O prazer de vocês agora é estar agradando a Deus com a sua fé. E fé é obediência, fé é firmeza, fé é perseverança em seguir ao Senhor, independente de qualquer situação. É você se manter íntegro, é você se manter fiel até o fim. Por quê? Porque você simplesmente se descansa em quem Deus é. O mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te capacita. Quanto mais você o busca, mais cheio do Espírito de Deus você é. Quanto mais você o busca, mais transformado você é. Quanto mais você o busca, mais Ele te levanta em meio aos vendavais, às situações mais adversas que você possa ter na vida. Quanto mais demônios se levantam contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, mais o Senhor envia os anjos para estar ao teu lado, para te proteger. Mais a graça do Senhor estará sobre a sua vida, porque o mesmo Deus que te salva é o Deus que te sustenta, é o Deus que te capacita. Então, em nome do Senhor, saia daqui se firmando, não em quem você é ou pode fazer, saia daqui se firmando em quem Jesus é e no que Ele já fez, de forma ilimitada e infinita. É assim que você é salvo, é assim que você é abençoado, é assim que você é provido, é assim que você persevera na fé até o fim. Aleluia! Fazer o que, Espírito Santo? Estou animado. Tony Cook, o DNA da graça. Clássico. Todo mundo tinha que ler. Todo mundo aqui, ó. Fazer uma convocação. Pedir permissão à pastora Daisy. Todo mundo tem que ler esse livro. Senão eu vou mandar um anjo do Senhor com uma chibata de fogo. Porque Tony Cook, ele é muito equilibrado nos ensinos. E ele mesmo declarou no seu livro: a graça que nos salva também nos capacita a viver uma vida produtiva e satisfatória para Deus. Me parece que tem na nossa livraria ainda. Então vai lá, adquire hoje. Hoje a livraria vai bombar, em nome de Jesus. Porque você sabe, se eu não comprar, o anjo do Senhor vai vir com a chibata de fogo. Então eu vou lá comprar. Efésios 2, 8, 10. Perceba que eu estou destacando duas palavras. Perceberam ali? O destaque é pela e o que, gente? E para. Então vamos ler o texto? Ele vai mostrar, estabelecer o que Tony Cook havia ensinado no seu livro e que a gente leu aqui junto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, o dom de Deus ali inclui graça e fé. A graça é um dom de Deus, e quem gera a fé no seu homem interior é o próprio Espírito Santo quando você ouve o Evangelho. Portanto, tanto a graça salvadora como a fé que te conduz à salvação mediante a sua crença em Cristo é um dom de Deus, é um presente gratuito de Deus para a sua vida. E olha só, essa salvação pela graça mediante a fé, evidentemente, não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Gente, naquele grande dia do juízo final, quando o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, os ímpios dos que creem, os salvos dos perdidos, você não vai poder dizer para ele: Senhor, eu fui salvo porque eu fui bacana pra caramba. Eu não roubei, eu não matei, tá que nem aquele pessoal que vende as coisas às vezes no trem, no ônibus. Não me prostituí, fui um bom pai, fui uma boa mãe, provi tudo que era necessário para a minha casa, nunca pulei a cerca, atravessava todo dia a mesma velhinha no sinal, até a bichinha morrer, todo dia eu estava lá. Subia as escadarias da penha de joelho e ainda colocava um pano de milho para se sacrificar ainda mais. Eu fiz as melhores boas obras, eu fui o cara. Então, pode deixar que eu vou ser salvo. Sabe o que Deus vai fazer? Aparta de mim porque eu não te conheço. Porque a minha salvação não é através do que você faz. A minha salvação é através do meu Filho, Jesus Cristo. E eu não dou a minha glória a ninguém.
Deus não dá a glória dele a ninguém, ele não reparte a glória dele para ninguém. Aquilo que ele tem que ser glorificado, só ele será, porque só ele é digno. Eu não recebo a minha salvação por aquilo que eu faço. Eu não recebo a minha salvação pelos meus méritos, para que depois eu me glorie daquilo que eu fiz. Eu venho de alguma maneira falar e declarar: eu sou. Gente, o único eu sou é Jesus Cristo, teu Salvador. Por isso ninguém pode ser salvo por obras, porque Deus não dá sua glória a ninguém. A salvação vem dele, unicamente dele, pelo seu Filho. Bem, entendeu isso? Aí o versículo 10 então nos mostra o equilíbrio entre você receber e você agora viver como nova criatura. É o equilíbrio, lembra? Daquela série do pastor Hélio? É o equilíbrio de ser e viver como nova criatura. Então, o versículo 10 fala como você tem que viver como nova criatura. Uma vez que você foi agraciado com a salvação em Cristo, não pelas suas obras, para que você não venha se gloriar, o texto vem e fala: pois somos feitura dele, criados, ou seja, recriados, sendo novas criaturas em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa eu destacar também andássemos. O termo andássemos é um hábito contínuo. O termo andar fala de atitudes e comportamentos perseverantes e contínuos. Então Deus preparou boas obras, Ele estabeleceu o que você tem que fazer de uma maneira habitual e contínua. Quem está comigo ainda, diga amém. Então, veja só o que são boas obras segundo o conceito da palavra de Deus. Boas obras ali são comportamentos condizentes com o padrão estabelecido por Deus em sua palavra, por causa da graça recebida. Você não se comporta para receber no sentido de salvação. Você não está dependendo dos seus comportamentos para receber o favor de Deus, a cura de Deus, o agir de Deus, porque tudo é pela graça. Mas você responde a essa graça recebida sendo fiel, com um comportamento santo diante do Senhor. E é claro, você nesse comportamento santo, condizente com os padrões da palavra do Senhor, afinal está escrito para nós renovarmos a nossa mente e sermos o quê? Transformados, ajustados, conformados nos padrões da palavra do Senhor. Quando você se ajusta, o que vai acontecer, gente? Você vai colher aquilo que você tem semeado. Mas aquilo que você colhe, por favor, entenda isso em nome de Jesus nessa manhã. Não é porque você fez. Aquilo que você colhe ainda é graça do Senhor. Você só se enquadrou no que você tinha que fazer de acordo com os padrões da palavra do Senhor. Sempre dependendo não de você, mas da graça do Senhor. Porque viver em fé não é tentativa. Viver em fé é decisão, numa dependência total de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter jeito, vai ser assim. Deixa eu te dizer como vai ser. Você vai andar e você vai dizer: sai da frente, demônios, porque a glória de Deus está passando. E quanto mais você vive na fé, mais a glória de Deus se instala, se concentra na sua vida. Mais pessoas são impactadas através de você. Por isso que o teu lar, a tua família, o teu colégio, a tua faculdade, a tua vizinhança vai ser mudada por alguém que entende que os seus comportamentos é a pregação maior da graça de Deus através da sua vida, porque você depende do poder salvador e capacitador da graça do Senhor. Aleluia, eu estou feliz demais com esse evangelho maravilhoso. Por isso que eu não aceito, gente. Eu sei que algumas pessoas talvez não entenderam bem, e quem sabe talvez ficaram até um pouquinho bravas, mas por isso que eu não posso aceitar as pessoas elas tentarem incluir autoajuda no evangelho, porque o evangelho não precisa de autoajuda. O evangelho é a máxima ajuda do alto. Por isso que eu não me conformo a alguém agora se esquecer da vocação pastoral para ser coach. Entenda, eu estou falando no sentido de denegrir o pastorado para agora se denominar treinador de pessoas. Gente, nós não somos treinadores de pessoas em relação ao evangelho de Cristo. Nós somos discipuladoras de pessoas. A gente tem que sempre basear a nossa vida de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Eu não sou contra, evidentemente, gente, a coach disso, coach daquilo outro. Que bom, seja coach. Vai ser cool para você, não tem problema. Vai ser legal.
Mas perceba, não vamos misturar as coisas. Pastor é pastor, coach é coach. Evangelho é evangelho. Inteligência emocional é outra coisa, gente. Não falei contra essas ramificações da psicologia, não há problema nenhum. Mas eu quero te dizer que até a inteligência emocional encorajada através de princípios humanos são limitados. A única coisa que é ilimitada, que muda a sua vida de dentro para fora, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a graça do Senhor. Não há problema nenhum da gente orientar as pessoas com bases no dito inteligência emocional. Mas não vamos confundir a dita inteligência emocional com o Evangelho. Evangelho, gente, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não a inteligência emocional faz isso, mas o Evangelho faz. Então seja coach, ensine sobre inteligência emocional. Não há problema nenhum, mas por favor, só o Evangelho muda a história de alguém. Olha só, obediência em fé, firmada na graça de Deus. Isso são boas obras, gente. Aí está o equilíbrio onde eu quero encerrar, mostrando para vocês. As boas obras não produzem a salvação, mas a salvação pela graça produz boas obras. É claro isso para vocês, irmãos? Ainda, os nossos comportamentos santos devem ser a expressão e a evidência da graça salvadora recebida. Não precisa acrescentar mais nada, precisa? Não. 1 Pedro 5,10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, está falando de salvação eterna, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. A graça salva e a graça aperfeiçoa. Olha só, o mesmo Deus de toda graça que salva é o mesmo Deus que aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta a sua vida em Cristo Jesus para você andar com comportamentos condizentes à palavra dele. Ainda, a graça de Deus não faz vista grossa para o pecado. Eu quero que você leia isso aí e durma com essa bênção. A graça de Deus não faz vista grossa para o pecado, porque para Deus pecado continua sendo pecado, e para nós também. Judas, não o que traiu, mas o irmão de Jesus, diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Nós não recebemos a graça para continuarmos no pecado, porque isso não é graça, isso é libertinagem. Nós recebemos a graça para termos boas obras, comportamentos e atitudes condizentes com a palavra, porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que te capacita para você ser santo em toda a sua maneira de viver. Ainda não acabou não. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou o que, gente? Salvador a todos os... Ou seja, vocês sabem que todos esses aí são todos os que creem. Educando-nos para quê? Olha só a graça. A graça não só salva, mas ela faz o que, gente? Educa. Para que renegada ou renegadas a impiedade e as paixões, o que, minha gente? Mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Piedosamente ali, literalmente é estilo de vida santo. Piedade não é ter pena de alguém, isso foi distorcido ao longo do tempo. Piedade é o oposto de impiedade. Impiedade é viver no pecado, na prática do pecado, na alegria e no prazer de continuar no pecado. Piedade é você se separar do pecado e viver para a glória de Deus, porque você recebeu a graça salvadora, mas também a graça fortalecedora. As obras não produzem a salvação, mas a salvação pela graça produz a capacitação para realizarmos a vontade de Deus. Ok? Timóteo 2:1. A segunda carta diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em
Então, todo dia é dia para você se fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mau vocês venham permanecer firmes e inabaláveis. É fortalecimento, e você só se fortalece pela palavra e por um relacionamento vivo com Deus no seu dia a dia. Fora disso, você não vai ser fortalecido. A graça de Deus nos dá condições de crer e obedecer. Nenhum de nós tem justificativa aqui. Eu estou livre do sangue de vocês, hein? Nenhum de nós tem justificativa para dizer, eu não consigo. É difícil. É difícil para as suas condições humanas, mas para aquele que te fortalece, tudo é possível. Porque para Deus não há impossíveis. E é possível tudo é possível aquele que crê. Então, Hebreus 11:8, aonde está sendo desenvolvido a fé associada à obediência. Sempre. Você pode ver, se você olhar, se você ler Hebreus nessa ótica, você vai ver que a fé sempre está associada à obediência. Aí chega em Hebreus 11, aí a Bíblia fala, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O escritor aos Hebreus está falando para a igreja de Jesus, na nova aliança. A fé está totalmente associada à obediência. E infelizmente tem uma doutrina dissimulada por aí que fala que obediência é para a velha aliança, a fé é para a nova. Não, fé e obediência andam juntas, tanto na velha como na nova aliança. A diferença é que hoje nós temos uma capacidade ilimitada para viver a fé e a obediência, porque o Espírito de Deus está habitando em nós. Essa é a diferença. Estamos debaixo de superiores promessas. Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos obedeceram. Mas você vai ver quem pode obedecer. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí agora vem, e assim a fé para que vocês obedeçam o Evangelho vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Está claro para